Salve família encarando, aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Meus nobres e queridos irmãos, como nós já sabemos, a agenda anda de vento em polpa, a maldita agenda global. E nesse momento se comprova que nada é tão ruim que não possa piorar. E a elite está justamente fazendo isso. Nesses últimos anos, nós saímos de um problema para entrar em outro pior. O mundo ainda enfrenta o Sungamonga, não estamos totalmente libertos, deu uma diminuída estranhamente, né? De uma hora para outra, mas é fato que ainda há o perigo. Não bastasse isso, que diminuiu a economia do mundo geral, começou essa treta de Rússia versus Ucrânia, que na verdade eu já disse para vocês, é tio Sam versus Rússia. E é justamente eles que estão fazendo essa situação que deveria ser apenas regional, de uma certa parte do mundo, eles estão transformando isso em global. Eu quero que você escute a própria mídia dizendo que Joe Biden, o presidente americano, está estudando a proposta de proibir a comercialização do petróleo russo. Se ele faz isso, meu amigo, prepare-se para você pagar R$25 no litro do combustível aqui no Brasil. O motivo você já sabe, é o PPI, essa política criminosa que foi colocada no nosso combustível pelo bandido Michel Temer. E que esse governo, assim como o próprio disse, seria a continuação do governo dele. O Bolsonaro está continuando essa política criminosa. Não tem força, não tem coragem, não tem autoridade. Quando começa a chiar muito, chamam ele para conversar e ele desmente ele mesmo, não é nem os outros. Já falei isso nos outros vídeos, não vou ficar repetindo. Então preste atenção que eles estão de fato querendo tornar essa treta que deveria ser regional, já deveria ter acabado em poucos dias, mas eles estão financiando mercenários, estão colocando neobigodinhos lá, que eu não vou falar o nome para não ser prejudicado, e dessa forma estão estendendo isso para que aumente o número de vítimas e eles possam depois agir e ainda colocar a culpa apenas na Rússia. Mas você que é desperto sabe que nesse cenário não existe ninguém mocinho, são todos vilões e um pior do que o outro. Veja a matéria da própria mídia falando isso, que eles pretendem proibir o petróleo russo para gerar uma crise global e quebrar as nações. Escute. O governo americano e a União Europeia chegaram a anunciar que estudam proibir a importação do petróleo russo. Com o temor de mais uma escalada nas sanções contra a Rússia, o preço do barril de petróleo Brent chegou perto dos $140, o maior valor já registrado na história. Nesta segunda-feira, a porta-voz da Casa Branca acalmou os ânimos e disse que o presidente Joe Biden ainda não tomou qualquer decisão sobre a proibição do petróleo russo e que as discussões sobre este tema seguem em andamento. Contra fatos não há argumento, meus irmãos. Isso vindo de um país que as próprias listas vermelhas de sua bandeira já indica todo o sangue que há por trás de todas as ações. E deixar bem claro que não é contra o povo americano, de forma alguma, mas contra essas lideranças que usam todo e qualquer motivo para ampliar suas agendas. Isso também não é uma coisa que tem a ver só com o país. Esse, como é potência, é mais usado. Mas me mandaram um vídeo aqui bem interessante, que também foi postado no TikTok, e uma moça, sem falar nada, ela mostra muita coisa. Veja comigo. A primeira bandeira você vê que é da Síria. Esse segundo pedaço você também vê a Líbia. Ela faz o sinal de silêncio. Ninguém falou nada sobre isso. Palestina também é arrasada. Iêmen, Iraque, Afeganistão. Agora, a Ucrânia, estranhamente, está se falando do mundo todo. Eu acredito, meus irmãos, que se os países tivessem sentado, cada presidente das nações, e resolvido de forma unânime boicotar a Rússia, era uma coisa. Mas quando essa ordem vem de um país que não tem moral nenhuma para fazer isso, que tem as mãos sujas, literalmente, de sangue, eu não consigo entender como os outros países simplesmente baixam a cabeça e fazem o que eles querem, sabendo que isso vai sangrar a sua própria população, vai tirar a vida de muitas pessoas. Isso é um fato, e tanto é fato que eu tenho outra matéria aqui. O nosso povo agora, nesse momento, está sendo humilhado na Argentina. E é humilhado mesmo. Eu quero que você veja mais uma matéria da mídia e eu já volto para explicar. E aqui no Brasil, o reflexo da guerra, você sabe muito bem, atinge os combustíveis. E olha só, brasileiros invadiram a Argentina após o aumento do combustível. Longas filas se formaram na entrada do país vizinho e nos postos de combustíveis. Alguns motoristas chegaram a esperar até 4 horas para conseguir abastecer mais barato. Abastecer o carro na Argentina não é somente uma questão de economia, mas sim de necessidade. Eu fico pensando assim, imaginando, sabe, uma pessoa que ganha um salário mínimo, para R$1.200. E aí tem 2 filhos pequenos, a mulher não pode trabalhar fora, porque infelizmente o nosso Brasil se dá um nome hoje para colocar uma criança na creche quando ele tiver 18 anos de chama.
E aí, como faz? Como faz para sobreviver? Não é viver, é sobreviver. Brasileiros e paraguaios enfrentam filas de até 1 quilômetro e ficam cerca de 4 horas para abastecer o carro. Os argentinos têm prioridade no abastecimento. Os postos de combustíveis costumam liberar apenas uma bomba para os estrangeiros. Esse é um dos postos mais movimentados de Porto Iguaçu. Ele fica a poucos metros da entrada da Argentina. Mas nem todos os veículos que chegam aqui saem de tanque cheio. Na entrada do posto, o aviso: veículos estrangeiros, no máximo 40 litros de gasolina. O valor também é diferenciado, 150 pesos o litro, equivalente a R$ 3,50. Parece uma humilhação. Mas a gente se humilha, mas compensa abastecer aqui, que é o Brasil. Pelo preço. Desde o ano passado, o governo municipal de Porto Iguaçu adotou uma série de regras para estrangeiros. A ideia é evitar o desabastecimento dos argentinos, além de limitar a quantidade de combustível e estipular um preço a horários que devem ser respeitados. Estrangeiros só podem abastecer o carro entre meio-dia e 6 horas da tarde, e entre 11 horas da noite e 6 horas da manhã. Mas isso ainda não foi o suficiente para diminuir as longas filas. Seu Lírio conseguiu chegar no posto depois de 3 horas de espera. É demorado, né? Tu vem pra cá, tu tem que enfrentar uma fila, mas compensa. Com o preço que tá a gasolina no Brasil, não tem como nós sobreviver lá, não. Bom, meus irmãos, é lamentável ver o nosso povo, dono do combustível, se passando para isso, tendo que comprar nos nossos vizinhos. E eu nem vou criticar a Argentina. Eu poderia aqui dizer, a Argentina isso, a Argentina aquilo. Mas quem gosta de fazer isso é a grande mídia, colocar nós contra nós mesmos. A Argentina está fazendo isso porque teme o desabastecimento do seu próprio país. Se todos os brasileiros começarem a ir para lá, e essa demanda está aumentando muito, as pessoas que moram nas proximidades das fronteiras não estão pensando duas vezes, estão todas indo para lá abastecer. Ainda passando por toda essa humilhação que você ouviu, ainda vale a pena. Porque as pessoas não estão indo porque, eu quero dar um rolê com o meu carro. Essas pessoas precisam dos carros para trabalhar. E elas não aguentam pagar esse preço abusivo. Eu vejo muita gente bem intencionada aqui, mas muitos também que ainda não despertaram totalmente. Eu vi inclusive dizendo assim, Davi, o negócio é ninguém comprar mais combustível. Isso não adianta, o mundo está globalizado. Se você e eu, nós nunca mais comprarmos combustível, todos os brasileiros fizessem isso, o combustível seria mandado para fora. O seu combustível serviria para outros países rodarem mais e terem um pouco mais barato. Ia sobrar mais combustível e eles iam vender. Simples assim. Eles não estão nem aí. Inclusive, eles ameaçam o tempo todo. Olha, se mudar o PPI, nós paramos de fornecer combustível ao Brasil. A própria Petrobras, os acionistas da Petrobras dizendo isso. Tem um risco de desabastecimento. Será que os poços de petróleo vão parar de dar petróleo? Eles vão parar de extrair? Não. Eles estão dizendo, em alto e bom som, que se mexer na política de PPI, eles não vendem mais combustível do Brasil ao Brasil. Entendeu? Não venderemos o seu combustível mais a você. É isso que eles estão dizendo em alto e bom som. Então o risco de desabastecimento não é o que eles querem que você pense, que o pessoal vai usar demais, vai faltar combustível. Não, não é isso. É que eles não vão mais querer vender a nós mesmos. Você sabe que eles privatizaram os poços, você sabe que eles estão privatizando as refinarias, e para fazer isso é 2 minutos. E com esse presidente fraco, que tem o rabo preso, fechado com o sistema, a gente sabe que realmente eles vão fazer e ponto final. E é por isso mesmo que, para não criar um mal maior, ele fica caladinho, ele fica na dele. Meus irmãos, isso aqui não se trata de lado político, meus irmãos. Se trata de você analisar friamente os fatos e tirar suas conclusões desses fatos. Eu estou mostrando para você, é fato. Você pode até discordar da minha opinião, mas dos fatos jamais. São peças de um quebra-cabeça que eu simplesmente estou fazendo a ligação aqui. E qualquer um que pesquisar, que for atrás, vai não só confirmar, como vai acrescentar ainda mais coisas. É o que acontece aqui no canal. Então eu peço humildemente que você compartilhe esse vídeo, que você mostre para mais pessoas. A maioria não gosta nem de falar assim, não, isso aí me esquenta a cabeça, deixa quieto, o negócio é apoiar um ou outro. E não é, meus irmãos. Se nenhum dos lados presta, o que a gente tem que fazer é fiscalizar, ficar pronto para cobrar, seja quem for. Para que dessa forma, sob pressão, eles façam o mínimo possível para garantir que as pessoas pelo menos possam trabalhar e se alimentar e não ficar passando por uma coisa dessa, tendo que ir para outro país comprar o seu próprio combustível. Que eu saiba, quem é autossuficiente é o Brasil, não é a Argentina. Então por que é que eles vendem mais barato? E olha que subiram o preço para brasileiro, né? Isso também é um tapa na cara do Brasil, que é aberto, não é, como a mãe Joana, para todo mundo. E olha aí o que é que acontece com quem se abaixa demais. Como já diziam os mais velhos aqui na minha casa, quem muito se abaixa, o bumbum aparece. E é isso que está acontecendo com o brasileiro. Então eu vou ficando por aqui. A gente volta à tarde, se Deus quiser, com mais um vídeo, tá certo? Explicando um pouco desse caso de Danilo Gentili. O vídeo vai sair, se Deus quiser, às 5 horas da tarde.
Então, meus irmãos, é isso. Compartilhe. É sua missão fazer isso. Como patriota, não como direitista, como esquerdista, não. Como patriota, você precisa compartilhar, você precisa mostrar para mais pessoas e falar desse assunto. As pessoas têm que esquecer que, é o ICMS, eles vão mexer agora e você vai ver que não adianta. O problema é o PPI. E com o Joe Biden fazendo o que está fazendo, querendo proibir o petróleo russo, das duas uma, ou teremos R$25 o litro de combustível aqui no Brasil, com essa política de PPI aliada a isso, ou um endividamento da nação, que a gente vai entregar o Brasil inteiro com tudo dentro e ainda não vai pagar. Esse é um dos caminhos. O povo precisa entender o que é que está acontecendo. Então é isso, meus irmãos. Fiquem todos com Deus. Um abraço e agora sim, fui!